Bom dia! Vamos à quarta live do livro Shakti. Te convido a vir conosco nessa leitura maravilhosa. Hoje nós estamos no quinto capítulo, Passado é Presente. Muito bom esse livro e esse capítulo é maravilhoso. Já vou colocar a Greta aqui para a gente começar a nossa discussão. Bom Hey, bom dia! dia, amiga. Bom dia. Uma Tudo correria bem? aqui, atrasei um pouquinho. Faz parte. Faz parte. Relaxa que tá tudo certo. Então, para quem está entrando aí, nós estamos fazendo a leitura deste livro aqui. E nós estamos na primeira parte do livro, né, Greta? Isso, primeira E é parte. melhor, desculpa, segunda parte do livro Na verdade, Drenando ele o Cérebro. são vários capítulos, são partes diferentes, mas são vários capítulos, né? Assim. Isso. E E nós aí a estamos gente no quinto tá capítulo no da quinto segunda capítulo. parte, Isso, que perdão, é quinto o capítulo. passado é presente. Dentro da parte do cérebro. Amiga do céu, pirei com esse capítulo. Achei incrível e me fez pensar em várias coisas, até mesmo coisas que a gente conversa com os pacientes, assim, de como que nós ficamos presos, né? Ou no passado, ou no presente. Eu achei, para mim, assim, é interessante isso, né? Assim, a visão que eu trouxe mais para os pacientes, pensando mais nos pacientes mesmo. E eu tive uma dificuldade de fazer o exercício no sentido de que o exercício que ele trouxe, eu fiquei muito presente, muito no presente. Eu não coloquei nada no meu passado, nada. O meu é muito no presente também, ou no futuro. No Também. passado é muito raro para mim. E aí falei, bom, eu preciso olhar isso não para mim, porque eu tô olhando, eu faço a leitura do livro, mas olhando muito para mim também, né? E que eu acho que é essa a função da gente também ler e contribuir para quem está vindo aqui com a gente, mas também para a gente se olhar. Então, assim, como acho que a gente já tem um, um olhar, né, por estar dentro da psicologia, das terapias e tal, a gente já faz isso no nosso dia a dia, né? Então, acredito que por isso que foi tranquilo passar pelos exercícios, mas de fato, trazer para quem está ali, aí junto com a gente, a importância de deixar o passado no lugar dele, né? E entender que esse passado ele se faz presente quando a gente traz ele, e é isso que esse capítulo traz, né? A importância da gente perceber que em tudo, a maioria de nós, vamos falar assim, então, né? A maioria de nós acaba trazendo tudo que é do passado para o momento presente, né? Não é o caso que a gente falou da gente, porque a gente se trabalha e a gente traz o presente mais forte, mais Mas firme, né? mesmo Mas assim, é mas isso, mesmo né? assim, vários momentos, é que nós temos a capacidade de autorreflexão. Isso. Então, não é que nós não recorremos ao passado ou não vamos para o futuro, não pensamos no futuro, mas quando nós fazemos isso, nós já temos uma estratégia, a gente já sabe como lidar com esse nosso pensamento que vai lá atrás, nos culpar, né? Então, eu acredito que a terapia faça isso, o conhecimento da Sim, psicologia faça isso, né? De dar esse momento de parar e refletir, porque são pensamentos automáticos, são coisas que vêm à nossa mente automaticamente, associadas àquilo que nós estamos vivendo. Então, sempre que nós temos alguma coisa, ou nós vamos recorrer ao passado, porque nós já vivemos coisas, sim, ou sim. alguém nos contou sobre coisas, ou nós vamos refletir sobre o futuro, né? E se, daí entra os questionamentos. Só que quem lê esse capítulo, lê esse livro, faz terapia, né? Cria as estratégias ali, entende das estratégias de como lidar com esses pensamentos,
passa a entender que não dá para ficar no passado e Eu nem acho no que futuro. e aí que eu acredito que acontece, né? A gente tem um insight mais rápido disso para sair desse ciclo, porque aqui ela fala do ciclo, É, né? Desse ciclo que fica de você sempre trazer as coisas que já passou, do que já aconteceu, do que já foi, para justificar coisas de agora, né? Ou você até para ter assistiu como esse filme? referência, Você né? assistiu Qual? esse filme que ela cita logo no começo, Feitiço do Tempo? Não. Eu até pensei em procurar para assistir, depois eu fui lendo Depois e não perdi. me envolvendo com outras coisas e acabei que eu não vi. Mas ela Uhum. cita aqui que o filme oferece uma boa visão de como a mente funciona da perspectiva védica, né? Que é do que Sim. se trata aqui o Eu livro. já fiz curso de Vedanta há muito tempo atrás. Eu já fiz o curso de Vedanta. Então, já vai fazer acho que uns 6 anos, né? E acho que por isso que também, quando fiz o exercício, tudo está muito no presente. E eu não tenho muito essa fala de e se. Eu não Ai, fico falando, porque lembra também quando fez não. isso? Na Eu não verdade, faço isso. às vezes eu me obrigo a pensar no futuro para ter um plano, Uhum, né? Mas o meu futuro é sempre curto prazo, né? Eu sei assim, se falar assim, como que eu quero envelhecer, eu sei como eu quero envelhecer, sei. né? Como eu quero, o que eu quero fazer, o que eu quero estar fazendo, mesmo que daqui 10, 20 anos, mas não é nada muito assim programado, né? Porque Uhum. eu faço, eu tenho objetivos, mas os meus planos sempre são muito baseados no que eu estou fazendo agora, no que eu quero. É assim, sempre anual, porque eu não sou uma pessoa ansiosa, não tenho esse, né? Também não. Então, acredito que eu vejo assim, as pessoas mais depressivas são mais presas na culpa, no passado, e as pessoas mais ansiosas mais presas no No futuro. futuro. É. Exato, exatamente. E Mas o livro ele aí, traz um olhar muito importante, gente, para quem tá, que a gente está falando da gente também, mas que a gente fica sim. aqui. Mas assim, o que que ele trouxe, o que que ela trouxe nesse capítulo, né? O quanto realmente a nossa mente ela está agarrada no passado. O quanto a gente fica constantemente lembrando do que já foi para fazer algo agora ou para se programar para um futuro, né? E aí ela fala o que, na realidade, o passado é algo que já não existe mais. E a gente sabe que não existe mais, porque já passou. Que não é real. É Então ele muito não é legal mais essa. real, porque é muito Muito legal a gente parar legal. para pensar nisso. Porque o que é real é o aqui e agora. Esse lápis que eu tô pegando agora é real. Essa live que eu tô Isso agora, aqui é nesse real. exato minuto é real, né? Mas a partir da... Quando a gente terminar, já não vai ser mais real. Já ficou. Já ficou. E quantas coisas a gente faz diferente, né? Toda live, toda. Mesmo que a gente. Eu vejo isso pelas aulas, que como as aulas eu dou todos os anos, né? Às vezes o mesmo conteúdo, e Mas é tudo claro diferente, que é né? Isso é atualizado. verdade. Então, eu fico pensando nisso, né? Como a gente inclui, muda. Por quê? Porque o passado serve para isso. É. É só para isso que o passado serve, para Para aprendizagem, você para a gente aprender como entender fazer diferente aquilo ou que repetir, já se for o caso, né? e se repetir com o sentido de agora também, né? Porque É, a aí já gente muda. pode repetir, a gente pode fazer da mesma forma, desde que essa forma seja uma forma adequada para aquele momento, seja uma forma compatível, que faça sentido, Sim. né? E eu achei muito, nossa, esse, esse negócio, né, de estar sempre, esse livro está sempre nos colocando no modo hoje, É, né? sim. E eu vejo em quase tudo que as pessoas falam ou fazem que elas estão sempre mesmo neste lugar e o presente vai ficando, né? Então, com os amigos, olha, é muito nítido isso. Tá lá
num churrasquinho, num lugar com os amigos, mandando mensagens no celular para outros amigos, Outros para amigos que não outros estão ali. grupos, né? Quer dizer, quando eu estou ali vivendo aquela amizade, aquele presente, mesmo assim, eu tô em outro lugar com outras pessoas, ou eu tô e mesmo neste lugar que a gente está com os amigos, né? Quantas vezes a gente Está, conta as histórias, né? E fica naquela. Porque eu vejo o passado de duas formas. Ou uma nostalgia em que a pessoa fica presa naquilo que deu certo no passado. Ai, como eu era feliz. Ai, como a minha infância foi maravilhosa, ai, como os meus pais não sei o quê. E aí se culpa de estar num lugar que acha que é inferior àquele, né? Ou vive nessa nostalgia. Ou então é aquele negócio, né? Eu tô nessa desgraça porque meu passado foi uma desgraça. As coisas não sempre dão é a certo para vítima. mim. É bem interessante, né, esse Aí é um negócio. olhar de sempre a vítima, né? Não tá bom agora. Eu não Então, consigo mesmo que o ficar no passado hoje. tenha sido maravilhoso ou É, péssimo, de qualquer forma a pessoa fica presa nele. exato. E aí fica controlando tudo, porque controla todos os pensamentos, determina a maneira que você está agindo, o que você vai fazer agora, determina tudo. Se você não tem essa noção, né, de deixar o evento do passado lá no passado e perceber que ele está contaminando esse momento de agora, esse seu presente, que tipo de futuro você vai ter se você continuar desse jeito? Muito Né? Ela legal. dá um chacoalhão, assim, né? Esse capítulo ela dá aquele chacoalhão acorda, meu, sabe? Bem isso, né, assim. É um chacoalhão que ela dá, assim, de falar, ó, passado controla tudo, todos os seus pensamentos, tudo que você vai fazer, determina todas as coisas, o que você vai fazer com isso agora? Como você vai mudar isso, Como né? Como... você vai mudar isso? Exatamente, né? E aí ela coloca o futuro como expectativas e que Isso. toda expectativa são frustrantes, né? Eu achei bem interessante. Eu sei que é difícil a gente não criar expectativas. Eu nem aconselho a isso. Eu falo só para você observar que tipo de expectativas você cria, porque elas são muito baseadas no que você espera, no que você quer e muito pouco naquilo que as pessoas, né, prometem ou até mesmo tem condições para, porque às vezes a pessoa está prometendo uma coisa que você está vendo que ela não tem condições de cumprir e mesmo assim você cria expectativas em cima daquela promessa. Então que o futuro é sempre uma Expectativa. incógnita, né? Que a única garantia que você tem de futuro é o que você está fazendo hoje. E Então, aí, se... olha, aí volta nesse olhar. E o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje tem a ver com esse estar preso no que já foi? Então, né, Né? se você quer um futuro diferente do seu passado, é hoje. Hoje é o Hoje que dia. você faz diferente, não é amanhã. Hoje é o dia da É. mudança, né? Nossa, a Aí pessoa que ela sonha. tem na página 96, ela fala assim: observe a sua própria vida. Se 10 coisas positivas e uma Uhum. negativa acontecerem com você, de qual você vai se Vai se lembrar? lembrar. Então ela Então foi coloca. aí que eu me peguei. Falei, cara, só tem coisa boa que eu me lembro. Aí eu fiquei, eu juro, eu ficava. E ontem eu mergulhei no livro, sabe assim? Eu fiquei tão na presença no livro, porque já tinha lido, já tinha terminado de ler o nosso capítulo no domingo. Aí ontem eu falei, deixa eu dar uma lida de novo, né, pra ficar na memória, assim, mais viva. E eu mergulhei de um jeitão nele, assim, muito na presença, ontem, a hora que eu tava lendo. E aí eu fui fazendo esses exercícios, fui fazendo essas análises, né, assim, de 10 coisas positivas, observar a negativa. Primeiro que eu acho que eu já transformei as negativas em aprendizado. Por isso que eu não vejo elas como negativas e não vejo elas pesadas. Sim, mas a tendência das pessoas é Entendeu? olharem para negativo. E Exatamente. por quê? E, Eu, e aí ó, fica preso, né? é,
voltando àquela dinâmica que eu fiz com os alunos, né? Ai, quando foi a sua memória mais antiga? Sim. A maioria se lembrou de traumas, né? Ou de eventos bons, mas aqueles maravilhosos mesmo, tipo, né? Porque assim, toda vez que eu olho para trás, eu tento a minha memória mais antiga de quando eu ganhei minha boneca. E foi um momento muito bom para mim, só que também foi muito angustiante, porque eu fiquei esperando. Eu não dormia para essa boneca vir, né? E eu tinha acho que 5 anos. Ó, Acho que foi não lembro se foi aniversário, Natal, aí sei lá, é uma confusão. A memória ela não é tão clara, né? eu também não tenho uma memória muito clara de quando eu era Mas criança, assim, de muitas Mas é coisas. normal, é porque a memória da criança, a memória operacional, aquela que a gente precisa aprender para fazer as coisas, ela não, a gente, desde o dia que a gente nasce, ela já está lá sendo produzida. A memória para eventos, ela é fica muito no inconsciente, fica muito numa No memória submerso. que a gente não ativa, Esse né? Então submerso, você né? precisa muito né? E a memória ela é Estímulo. muito treino, muito reviver. Então, se são memórias. Porque assim, ainda pergunto assim, gente, mas essa memória que você tem, porque teve gente que falou de 3 anos. Só que daí, quando você vai analisar, essa pessoa se lembra dessa memória por quê? Porque tem foto, É uma porque foi foto. várias vezes falado. Então, quando a gente fala do passado aqui, claro que esse passado, as coisas que nós vamos ficar revivendo, as coisas que nós. São coisas que tiveram um significado intenso, né? Quanto mais intenso, mais a gente revive isso, mais a gente fica com isso. Por isso que as memórias negativas acabam tendo um impacto maior na nossa ativação da memória. Porque são coisas que nos doem e são coisas que a gente não põe para fora e às vezes fica aquilo, né? Tipo, porque as coisas boas você conta, você, né? E às vezes elas vão ficando, né? Sim. Agora, as coisas negativas, elas ficam num lugar ali de muita dor e você não resolve e aquilo fica martelando. Então, sim, né? Muitas pessoas vão ter Ela até mais traz, memórias negativas do que e, positivas. e sobre isso que ela traz aqui, até na página 97, que está seguindo a página, ela até fala assim, ó, gostamos de pensar que estamos resolvendo as coisas, quando na verdade nós estamos preocupados com as coisas, né? E às Então, vezes a gente escuta martelando, isso, né? a gente escuta muito isso. Tanto você fica pensando, tô pensando como foi, que eu não sei o que, não sei o que, eu tenho que fazer isso para poder resolver. E na verdade você acha que você está resolvendo as coisas, mas você não está resolvendo as coisas quando você fica jogando as coisas do que passou. Você está ficando mais preocupado, fica nessa energia da preocupação. Aí ela faz. Então me diga, alguma vez a preocupação já ajudou você a encontrar uma solução para o que você realmente quer que faça agora? Por isso tem que estar no presente, né? No que fazer. E a maioria Por isso que é das aquela pessoas fica pergunta muito nisso terapêutica, né? mesmo, né? A gente usa muito esse questionamento terapêutico. Tá, mas e o que você pode fazer E o que diante você faz disso? O agora que com está na isso? sua mão, Você né? fica E, ali só remoendo. e como o livro traz muito essa questão da energia, né? Porque o Sim. livro todo ela tá falando como a gente recupera a energia, gasta, como a gente mantém a nossa Como energia se vital, concentra mais, como né? se fica mais no presente, Aí né? ela coloca aqui que todo pensamento negativo, todo olhar negativo, seja para o passado ou para o futuro, gasta uma energia imensa, né, Sim. da sua energia vital. Energia essa que muitas vezes a gente não consegue recuperar no nosso dia a dia, enquanto que as emoções boas e os pensamentos positivos e os momentos felizes carregam muito essa energia vital, até de uma maneira Criatividade e tudo mais. É. E muito é bem bom. interessante, porque ela até fala aqui, né, que Freud já dizia também isso, né, que todas as memórias armazenadas têm uma carga energética específica. E a carga de memória negativa é muito mais forte do que a positiva ou a neutra.
Por quê? Porque você gasta um tempo gigante Preso, poder né? resolver elas. E preso, né? Achando que vai resolver elas, né? E fica preso nelas. É porque, gente, quando você pensa numa coisa ruim, é nítido, faz esse exercício em 2 minutos, você faz. Algo ruim aconteceu, você já fica com o semblante ruim, a energia ruim, o teu corpo fica pesado. Então, aí o cérebro gasta uma energia mais densa para dar conta disso. É disso que a gente está falando aqui. Né? E isso, se a gente se olhar, se cada um aqui se olhar, quem está assistindo a gente, vai perceber isso. É nítido, é claro, né? O quanto realmente a gente fica nessa densidade, a gente fica nessa coisa mais pesada. E aí, para se desprender dessa energia, é mais um pouco de animais precisa se desprender. Por isso que ela fala aqui, né? Usa a palavra que eu gosto bastante, que é desapegar, né? Desapego. Que a gente precisa desapegar. É o desapego mesmo, total. E agora ela vai para o dreno, né? Assim, o dreno emocional dessa parte aqui. Que ela vem falar isso aí, né? Que a gente está falando. Como drenar, né? Como fazer essa faxina? Como a gente pode... Primeira coisa importante é a gente perceber que isso é real, que isso acontece com a gente. A primeira coisa importante é isso, né? Se a gente quer direcionar isso, então, de alguma outra forma, desapega. Desapega do passado e desapega do futuro. Fica no momento presente. Então, e aí, na medida que a mente vai ficando nesse consciente, neste presente, de sentir como eu estou respirando, de sentir como eu estou falando, de sentir que eu estou na presença, pensando no que eu vou falar, mas com presença, você já aquieta, né, tudo isso e a coisa fica mais fluida. Né? Aí ela vem falar sobre os espectros, né? Aí fala que a emoção, que as emoções do passado estão dentro do espectro da raiva. E aí ela fala da fase 1, fase 2 e a fase 3. Muito. Ela coloca assim. Passa por tudo isso, da raiva, culpa e tudo. Pode falar. Que a raiva começa com a impaciência, o aborrecimento e a irritação, transformando-se em ainda mais agitação e frustração até chegar numa raiva explosiva. Então, essa fúria, essa violência seria a fase 1. Aí a fase 2 é a fase do arrependimento, é quando a pessoa fica... Você fica cansada, arrependida. Você pensa, né, assim, do que você fez. Por que eu explodi? Por que eu falei isso para essas pessoas? Por que eu liguei? Por que eu terminei? Por que eu saí da faculdade? Agir por impulso. Né? Por que eu agi por impulso? Porque a raiva coloca a gente nesse lugar, né? De... A hora que fala, às vezes a pessoa até demora um pouco, uma hora que ela fala... Só que esse demorar é aí que tá, gente. Existe uma diferença entre você parar, refletir para falar e outra de você ficar remoendo isso. Porque tem gente... Porque eu aconselho que todo mundo conte até 10 diante de momentos de fúria, né? De momentos de raiva. Até 10, quanto mais 10. Até 100 se for possível. 1000. Né? Só que esse momento que nós estamos contando, nós estamos pensando, para que eu vou cair nessa tentação? Para que eu vou falar isso para essa pessoa? Para que? Isso é contar, é respirar, é fazer um processo de autorreflexão. Agora tem gente que não fala e fica. Puta que pariu, não sei o quê. Fica na raiva ainda. E fica na raiva, que é nessa irritação. Tá na raiva. Aí explode. Exatamente. Aí quando explode, né? Transborda. E o arrependimento vem, porque sempre essa explosão de raiva é ruim, pega nas pessoas de uma forma muito... Né? É danoso, né? Você briga, você xinga, você perde amizades. E aí, depois que você faz, você arrepende. A terceira fase é a culpa, que é aquela deprê, aquele momento em que você fala, poxa, aí, ó, eu nunca faço a coisa certa. Aí você vira a pior pessoa do mundo. E aí a gente... Autocrítica. Né? Nossa, muito legal. E aí, nossa, energia. Aí, ou seja... Vai lá embaixo. Muito você legal. Começa a eternizar esse comportamento, ela fala, né? Você começa a eternizar seu comportamento, né? Tipo, eu sempre faço isso. Eu sou uma bosta. Eu não presto.
Tudo que se errado. Por que eu agia cuide. assim? Aí você fica nesse lugar ruim, pesado. Olha a energia que tá. E ainda ela coloca que existe nessa quarta fase, que Se acusa os seria da outros. que acusa os outros. Essa foi a pior. Que Quem você é já o não tá adulto aqui? Dá aguentando mais se licença. culpar, aí você pega e culpa quem tá do seu lado, né? Mas É, também né? o fulano, mas não sei Foi o quê, o mas meu fulano, foi o pai, mas minha ciclano. mãe, mas ó a educação que eu tive. E esse. É. Aí entra o negócio da estrutura, o estrutural, né? Eu tô dentro desse preconceito estrutural, eu tô dentro desse machismo estrutural, aí a gente cai A nesse Jade adorando. negócio. Que bom, gente. Leia o livro, porque você vai gostar Esse mais livro aqui você ainda. vai gostar, Jade, ó, Shakti, o poder da sua essência. Esse livro é fantástico. Ai, ai. Aí ela fala: o teste para ver se você aprendeu uma lição do passado é: você está feliz com o fato de ter crescido Ai, isso eu adorei. ou continua lamentando e reclamando do que deu errado? Isso é muito bom, porque às vezes eu escuto assim, nossa, eu já trabalhei tanto nessa vida. Nossa, gente, tá, tudo bem, mas e aí? E aí, e hoje? Você ainda precisa trabalhar? Se você for ficar nesse negócio, porque eu já Só escutei de uma, lastimando. é que eu escutei de uma aposentada uma vez, que ela falou assim, nossa, mas eu trabalhei tanto nessa vida, mas eu trabalhei tanto, 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 e ainda, né, meu dinheiro não dá, minha aposentadoria não dá, gente. Aí, né? E ela falava de uma forma como se ela fosse a única nesse mundo que tivesse trabalhado da forma como ela trabalhou. E do jeito que era colocado, era como se dentro da família dela, dentro minimizava assim, ó, minimizava o Ela quanto que as fica outras grande, né, pessoas. diante de tudo que já passou. É. Aí, né, a gente precisa estar sempre pensando nisso, Lembrando né? disso. Lembrando Sim. disso, porque daí sim a gente vai estar seguindo, vai estar, se a gente consegue ver aquilo, Que mesmo que já foi, né? chateado, mesmo que fale, poxa, né? Mas consegue entender que tem aprendizado, que tenha, Sim. vem a felicidade mesmo, não. E uma Aí gratidão vem, por tudo que já foi também. Ela já falou da gratidão, a gente já passou pelo capítulo onde ela fala sobre o poder da gratidão também aqui, né? Que quando a gente consegue olhar tudo que foi, não só da minha vida, mas meus pais, avós, por exemplo, né? Tantas pessoas já trabalharam tanto para eu estar aqui, tantas pessoas têm toda uma história para eu estar aqui. Fala sim, real, vamos, né, gente? Eu não sou tão grande assim diante deles. Eu sou pequena diante deles. Eu vim depois deles, né? Eles vieram uma trajetória, cara, que você fala, meu, como será que foi viver aquilo que eles viveram naquela época? Isso, eu não estou vivendo do passado, mas eu estou tendo como referência esse passado para me dar essa força no meu presente de falar, cara, eu vou fazer por merecer hoje. aí hoje nós temos tantas outras Entendeu? possibilidades. Eu sei que ainda existe E muita hoje, coisa ruim meu, no tudo tão mundo. fácil. E É, hoje as hoje coisas estão tão é muito mais fáceis, fáceis. Eu sei que é sabe? E a difícil. Eu gente não fica quero aí, às vezes, diminuir a dor, lastimando. sabe? Não, Não dá não, para não é diminuir diminuir a dor, a dor. mas não é ficar na dor, Dani. É. É que tá o ponto. As pessoas, elas ficam na dor porque, de verdade, elas têm uma dificuldade em crescer, né? Porque quando a gente, aqui na fase 4 que ela tá falando, por exemplo, sobre o espectro da raiva, quando a gente fica acusando e culpando o outro, a gente não tá se responsabilizando por aquilo que é nosso. Então, a gente não está no adulto que a gente é. Porque quando a gente está no nosso adulto, a gente fala, opa, peraí, qual a minha parcela aqui de responsabilidade? E aí a gente não fica nesse ciclo, a gente sai do ciclo, que a gente desapega e começa a crescer. E aí sim, E, né? Eu e ela olho coloca até tudo. ela até coloca uma parte aqui só sobre a culpa Sim, ela fala bastante sobre a dessa culpa aqui raiva, nesse né? capítulo. Ela aqui não, sim, mas aqui dentro, depois que ela fala desse negócio das Do emoções ciclo da do raiva. passado, ela vem falar que dentro do estágio do ciclo da raiva, a culpa
é uma emoção muito, muito, muito tóxica. Seja culpar você ou outra pessoa, né? A Porque a Jade gente falou, só fica... descobri que sou adulta há poucos anos. Que bom que você descobriu! Não é bom isso? Mas Entendeu? a gente acha que Sem com culpa 15 de anos achar a que faz... gente é adulto. E tem alguns de 15 achando que é adulto. Querendo mandar em todo mundo. Muito legal, né? Ai, muito bom. Ela fala da pesquisa do médico lá de Chernobyl, Ah, sim. Ai, que como que as emoções desempenham um papel enorme na progressão e na recuperação da doença, falando porque que aí ela fala das pessoas que doenças tinham crônicas, culpa, né? Inflamatórias, que acabam ficando nessa culpa e que acabam criando doenças. esse estudo foi usado para outras coisas, para psicossomática aí, e que a Sim. culpa, ela é um dos sentimentos que acaba Adoeceu. colocando, fazendo essa diferença. Então, pessoas que não se sentem tão culpadas conseguem sair da doença e se Sim. curar com mais E é facilidade do que as muito pessoas. interessante isso, né? Eu achei muito legal, porque eu lembrei de pacientes minhas que eu já trabalhei com câncer, e trabalho com pacientes também que têm câncer, e como é diferente o jeito que cada uma lida com a dor e com a doença quando não existe culpa e quando existe culpa. É nítida a diferença. E aqui ela fala, né, que a culpa é uma das emoções tão tóxicas e desgastantes que ela realmente altera a estrutura celular. Então, Então, né, pode gerar exatamente mesmo. isso. E aí você acaba gerando mais doenças aí, né? E a maneira que você lida com esses diagnósticos muda muita coisa. Muita coisa. E as emoções têm um papel enorme nisso tudo, né, gente? Então, se a gente não sabe lidar com o nosso sistema corpo, mente, emoção, a gente se destrói. Essa é a verdade. A gente se Eu, deixa destruir, se sim, destrói. eu achei interessante a gente falar que muita gente não sabe que vive na culpa, né? Ela coloca aqui que a gente usa a culpa de maneira inconsciente para Isso. manter um comportamento ruim, né? Então, essa autorreflexão, esse autoconhecimento é que vai ajudar você a entender se você está na culpa ou não, se você vive na culpa ou Uhum. não. Então, ela coloca assim, ó, se você se sente culpado por alguma coisa, sua mente considera isso um sinal de que você não é tão mal assim, né? Sentir-se mal com o que aconteceu cria, porque até culturalmente, vamos Sim. falar socialmente falando, as pessoas que pedem desculpa, que se arrependem, têm um olhar pelas pessoas de, olha, se arrependeu. Só que, né, esse arrependimento é sincero, né? Como que é isso? Ou você E é está um sincero usando para ela que a gente está falando, não é nem para o não outro. para o outro. É dentro de si mesmo. Eu Então, senti mesmo o que eu estou fazendo. sentir-se mal com o que aconteceu cria um certo distanciamento em relação à ação, oferecendo a você uma justificativa sutil para continuar com o mesmo comportamento e a mesma mentalidade condicionada. Então, a culpa também favorece. É aquilo que a gente vê muito, né, na psicossomática, que eles falam assim, tudo é visto pela nossa mente pelo aspecto bom e ruim. É aproveitável várias coisas. Então, o nosso inconsciente também vê que maneiras negativas, ou por exemplo, a doença mesmo, que adoecer também tem seus benefícios, né? Que ser demitido tem seus benefícios. Então, que todas as coisas ruins que acontecem na vida da gente tem um lado bom a ser aproveitado, mas que a gente vai aproveitado não de aprendizagem que eu tô falando, porque Sim. isso é consciente, né? Quando a gente aprende com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós estamos falando de consciência. Mas tem muita coisa no inconsciente que o nosso inconsciente fica assim, mas se você ficar doente, as pessoas vão te agradar. Se você Não. perder o emprego, as pessoas E vão te aquelas ajudar. que só conseguem descansar quando adoecem? É, porque É se um ciclo, permite, né? né?
Porque Se só se permite. permite assim, para não sentir culpa, mas já existe a culpa. É que entende? E entra num Ainda ciclo, é. né? Ela coloca assim: o ciclo é mais ou menos assim. Eu fiz algo ruim, mas se me sentir mal com isso, não sou tão mal assim. Não sou tão mal Então assim. deixe-me continuar fazendo. Então repete, né, os erros e tá sempre É. pedindo desculpa, tá sempre se arrependendo, tá sempre nesse lugar. Aí tem duas Muito bom. escolhas, né? Ela fala: pare de se sentir culpado, simplesmente faça o que quiser e aceite as consequências, ou seja, o adulto aí que nem a gente estava falando, ou pare de pensar sobre isso e simplesmente mude o seu comportamento, né? Então, se Sim. você fizer alguma dessas duas coisas, voltará ao momento presente. Isso tudo para a gente estar no presente, gente. Gente, É exatamente sim. isso. Ó, e tem uma coisa que mexeu muito comigo nesse capítulo. A questão do perfeccionismo. Nesse capítulo, bem nessa parte. Sim. Porque quando ela. Perfeccionistas de plantão, prestem atenção nisso, porque isso é foda. Pode falar palavrão aqui, né? Que pode. Perfeccionistas são pessoas que sentem raiva de si mesmas, mas uma raiva muito reprimida e submersa. Ela se manifesta como uma frustração e rapidez em julgar a si e aos outros silenciosamente. Mais cedo ou mais tarde, quando há toxicidade demais dentro de si, você precisa liberá-la culpando os outros ou internalizando tanto a culpa que acaba se isolando das pessoas. Gente, Né? quando que a gente pensa no perfeccionismo? E aí ela fala, fazer isso te deixa sem energia. É uma maneira infeliz de ficar zero energia. Você fica E que sugado. perfeccionistas não são criativos, porque Ah, super entendi isso também. também Achei entendi muito isso. Porque legal. estão Foi um tapa na cara, presos no mas que é muito bom. certo. Certo, 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 certo. Um tapa na cara muito bom, porque de um ano pra cá eu vim quebrando muitas coisas dentro de mim. Assim, eu lembrei muito da aula que eu tive na mentoria da Ariadne com um cara que trabalha com criatividade. E eu falava que eu não achava que eu era criativa. E eu tô me vendo muito criativa. Eu me quebrei tanto de uns 2 anos pra cá, mas tanto, que é muito legal. E esses dias eu tava na minha um outro projeto que é a Roda da Lua, e eu tava praticamente sem material pra fazer um negócio. Eu fiz um negócio super lindo. Eu falei, caraca, que legal! Saí total. Nós Eu venho somos saído muito criativos. dessa coisa do perfeccionismo. Amém, graças Porque a o Deus. que Já faz alguns bloqueia, anos. o que Já faz bloqueia alguns a anos. criatividade é a ideia de que você não pode errar. Ser É muito criativo é legal isso. cometer erros. Sim, Existe a possibilidade de erro. Muito bom ser perfeccionista. Nunca tá bom o suficiente e desisto por não achar. Aí, ó, e o que o eu Yudi. faço presta. Ah lá. Você E quer continuar uma achando que o que você pessoa. faz não presta, rapaz? Para com isso. Não, e é bom. E ele é muito bom no que ele faz. E é isso que tá, né? E é nosso futuro publicitário aí, que precisa de Mas isso que é muita legal. criatividade. Para onde eu tenho que direcionar o meu lado perfeccionista para que não mine a minha criatividade, já que eu vou trabalhar com isso, inclusive, né? Eu está falando isso, né? Então, assim, ó. Não dá para ser. A verdade é essa, a gente precisa Entendeu? entender isso, definitivamente. Não dá para ser perfeito. Então, por quê? A cada segundo tem algo melhor sendo criado, fundado, encontrado. E a perfeição está na natureza, né? Está naquilo que a gente não consegue explicar como foi criado. Então, se a gente não consegue explicar como foi criado, como que nós vamos querer ser Né? perfeitos? Não Então, existe. é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Quando a gente E a gente quer ser criativo ou que a gente quer ser perfeccionista? é, A gente e dá para quer ser ser leve, a gente quer ficar pesado. criativo fazendo do melhor. Dá para ser muito bom. Dá para, só que se a gente se prender, né, vai criar um texto, fica revendo, revendo, revendo. Vai fazer Nunca um negócio, fica vai revendo, revendo. parar. Nunca Nunca vai parar. sai, né? O nosso, a gente pode ser crítico, Sim, né? sim. Porque a pessoa que é crítica, ela entende onde que está o lugar da melhora.
né? Mas essa crítica, ela é fundamentada naquilo que seu cliente está pedindo, naquilo que seu professor está pedindo, naquilo que o momento está pedindo e não na perfeição. Muito bom, Mas eu adorei essa gente. parte. Achei muito legal essa parte da criatividade e perfeccionismo, porque é bem isso, né? Depois a gente vai para. Dá tempo, Dani? Dá, né? Vamos Dá, finalizar? sim. O Vamos espectro do finalizar. medo. Espectro do medo. Então passamos pelo espectro da raiva, que vem uma culpa gigante em cima. E agora vamos falar do medo. O medo que começa sempre por uma insegurança, pela falta de confiança em si mesmo, né? E aí vai evoluindo por uma preocupação e às vezes até um pânico. E aí a gente não tá no presente, né? A gente tá onde? Exatamente. Eita, ou no passado ou no futuro, de novo. De novo. E esse negócio do medo é muito uma coisa muito assim, né? Ou eu tenho medo que as coisas se repitam, ou eu tenho medo que as coisas não aconteçam, né? E aí, se eu fui muito bom no passado, eu posso ficar nessa ideia de que eu tenho que estar sempre fazendo do mesmo jeito, do jeito Do jeito que eu fiz. quando que eu fiz e deu certo. Sim. E se eu estiver muito preso no futuro, eu empaco e não faço, porque eu tenho medo que não dê certo. Né? Essa Ou coisa porque... de não mexe no time que tá ganhando não é bem assim, tá? Primeiro que é impossível. Né? É impossível que as pessoas saem, voltam, vão, não sei o que, o time já mudou todo. É outra coisa. Não podemos prever. Fazendo um parêntese aqui sobre a nossa profissão mesmo. Nós somos aí 2 psicólogas formadas há mais de 20 anos. Cara, mudou tanta coisa. Se a gente fosse a mesma, e deu tudo certo. Tá dando tudo certo. Só que esse dar certo não significa que eu sou a mesma de 10 anos atrás. Muito pelo contrário. Deu tudo certo 10 anos atrás também. Continua dando certo, mas só tá dando certo porque eu tô aberta a mudanças. A fazer diferente. Senão não daria certo. Muito bom. Bom, acho que para finalizar, a gente já falou sobre isso no comecinho, que é o que é real, o que não é real. Sim. Né? Então, que fique claro aqui para quem está acompanhando aí a gente, que a realidade é o presente. O passado foi real. O futuro talvez será, né? Mas a única prova que nós temos de realidade é o que a gente está vivendo no momento. Neste momento agora. Sempre olhe para o seu dia. Se coloque no seu dia. Aproveite o seu dia. Mas valer. não com aquela ideia de que eu tenho que fazer tudo hoje porque talvez o futuro não é sobre isso. Não. É sobre você se organizar no seu dia e fazer o seu dia acontecer. Né? Não deixar que o seu dia deixe de acontecer porque você não consegue tirar o passado ou o futuro da sua cabeça. Então, a gente aprende se você com o que passou para fazer se o hoje você tem que ir ao médico, se você tem que trabalhar, se você tem que ir na casa dos seus pais, faça isso com presença. Isso. Viva isso com a certeza de que é isso que você tem que viver agora. Né? E vai. Simples assim. Porque uma coisa que eu tenho muito praticado na minha vida é simplicidade. Sabe? Qual é o caminho mais simples que eu posso fazer para chegar? Qual é, né? Sem esforço. Foi nosso qual é a livro. atividade mais simples que eu posso realizar para ter o resultado que eu preciso? Então, é isso, gente. É simplicidade, é descomplicar. E aí, o complicado é o que fica na preocupação, né? Então, não precisa. O que eu posso fazer agora? Né? Esse é o ponto. E aí ela traz aqui no finalzinho do capítulo para a gente não voltar para o passado, mas deixar a nossa criança voltar à tona. Que é a criatividade. Porque quando a gente era criança, a gente fazia tudo muito sem pecado. Tudo muito no presente, né? Muito curtindo ali cada passo, sem preocupação. Gente, eu fico muito tensa quando as pessoas ficam colocando tanta
coisa em cima da criança. Ai, ela tem que fazer inglês, ela tem que fazer isso. Porque qual vai ser o futuro dela se ela não... Meu Sempre me Deus, né? preocupei com isso. Deixa Nunca ela... coloquei meus filhos nisso. Ah, eu Nossa, e eu sempre fui mais no que eu tô eles com queriam filhos que fazer, já... né? E mesmo assim, mesmo no que eles queriam fazer, eu observava a rotina nesse sentido para não ter atividades todos os dias. E até hoje eu faço isso. Para não encher eles de atividade, para não encher a agenda de coisas. Porque o que, que acontece hoje que a gente vê é que não sabe ficar no silêncio, não sabe ficar sem O tédio. atividade, não O sabe. tédio é a grande Meu, questão da juventude, né? Eles não... Eu estava escutando um podcast que o Flow, e o Igor, ele falou exatamente assim, que ele tem uma preocupação com as filhas dele, que ele percebe que elas não conseguem vivenciar o tédio, que o tédio é um negócio muito mas é geral, difícil para essa até geração. mesmo aqui, que eu já sempre tive esse cuidado, é complicado. Mesmo aqui, que eles não têm um monte de atividade nem nada, às vezes meu filho fala, o que eu vou fazer hoje? Que tal não fazer nada? Por E que tá transformar o tudo fazer bem. nada em Isso. tédio sempre, É, né? por que tá sendo ruim ficar Tão só com você gostoso ficar mesmo? sem fazer nada. Nossa, eu adoro. Aí eu tenho Nossa, curtido eu muito o adoro. meu sem fazer Eu nada. também, bastante. Tenho amado Né? o meu sem fazer nada. Nossa, E o quanto isso é realmente, como ela trouxe neste capítulo, excesso de futuro e de passado, exatamente. né? Gente, Olha o cuidado que a é gente tem que isso, ter. ó. O livro é esse. Vamos para o Quem sexto quiser, ó. capítulo na próxima live. A armadilha da atenção plena. Sim, senhora. Estamos indo no Armadilha da nosso atenção plena. ritmo, né, Greta? Às vezes a gente lê Total. 2 capítulos, às vezes a gente lê um, depende da nossa semana. E isso é Isso, estar você presente. está presente. Isso é estar presente. E nós convidamos vocês para as próximas. Quem quiser conosco, Tá ler aí aqui junto, conosco ou tá aí presente. participar, o convite está feito. Convite feito. Venham. Amiga, muito bom. Beijo, Boa amiga. semana para Ótimo você. dia. Pra Até. você também. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.